Fala, enfermagem! A aula de hoje vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre manejo de via aérea. Como utilizar a manobra de jump thrust, como utilizar a manobra de chin lift, como avaliar a oxigenação do paciente, inspecionando, avaliando a expansão torácica. Tudo isso na videoaula de hoje. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe importante. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, se vocês gostou do tema dessa videoaula, eu vou pedir logo para você deixar o seu like, senta o dedo no like para eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E vou te dar uma dica, se você quiser receber sempre vídeos novos, a notificação no seu celular, inscreva-se no canal e ative todos os sininhos de notificação para você ser avisado sempre quando eu publicar um vídeo novo. E tá sendo um vídeo atrás de vídeo. Toda semana estou lançando vídeos novos, então não perca essa oportunidade de se inscrever na família Descomplica Enfermagem. Muito bem, sem mais enrolação, vamos falar sobre manejo de via aérea. Como é que a gente vai avaliar a oxigenação, a ventilação do nosso paciente? Você pode estar pensando, Ivo, é muito fácil, é só ver o oxímetro e no oxímetro ver a saturação dele. É aí que você se engana. O enfermeiro, o profissional de enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico, ele não deve se reter único e exclusivamente a um aparelhozinho chamado oxímetro. Por quê? Primeiro, você é o enfermeiro. Quem vai tomar as decisões clínicas é você, enfermeiro, e não um aparelhozinho. Segundo, você tem que ter o discernimento e um olhar clínico sobre aquilo. Imagine a situação de não ter oxímetro disponível. E aí o enfermeiro não vai avaliar a oxigenação do paciente porque não tem oxímetro? Claro que não. Imagine a situação que está dando uma saturação no oxímetro Xing Ling 98%, mas você está vendo que o paciente não está confortável com aquela oxigenação, mesmo no oxímetro estando dando 98%, porque ele pode apresentar algum defeito. Pensando nisso, você como enfermeiro deve ter um olhar clínico sobre a oxigenoterapia. Ivo, então o que a gente deve estar avaliando nesses casos? Muito bem, você está lá, chegou no paciente, você quer avaliar a via aérea, a oxigenação do paciente. A primeira coisa que você vai ver, primeira coisa que você vai dar uma olhada, vai ser na questão da coloração do paciente. É mesmo, eu vou olhar para a cor, observe para mim, eu tô pálido? Não, eu tô bem coradinho. Eu tô cianótico? Não, eu não estou cianótico. Meus lábios estão azulados? Não. Estão branco, pálido? Não. Ou seja, visualmente dá para ver que a minha oxigenação está adequada. Agora vamos supor que você atenda um paciente em que a coloração da pele dele esteja pálida. Alguma coisa está errada aí. Ou então está com as extremidades, por exemplo, a boca, as orelhas cianóticas. Opa, esse paciente está com algum problema de oxigenação. Isso tá óbvio, claro, tá claro. Ele precisa ali de um suporte ventilatório, de um manejo de via aérea, alguma coisa. Ok, abriu esse detalhe, inspeção. A segunda coisa que você vai avaliar é quanto à expansão torácica. O paciente ele tá tendo uma expansão torácica, ele tá expandindo o tórax, sim ou não? Bem, vamos avaliar. Então a gente avalia ali de 6 a 10 segundos se o tórax dele está expandindo. E nessa expansão a gente avalia se está expandindo de forma simétrica ou de forma assimétrica, ou seja, um tórax elevando mais do que o outro, e a gente já suspeita de outras condições clínicas neste caso, tá certo? Não devemos nos esquecer de, no terceiro passo, checar a responsividade do paciente. Senhor, como é que você tá? Foi que houve? Se ele conseguir falar, não, é que eu tô aqui, eu escorreguei, bati aqui a cabeça, mas tá doendo só um pouquinho. Se ele conseguir falar, significa que a via aérea desse paciente está pérvia. A via aérea do paciente está pérvia. Como é que tu sabe? Tu nem avaliou a boca dele, o paciente tá falando. Porque se o paciente está falando, significa que tem corrente de ar passando pelas suas cordas vocais, que fica ali próximo à traqueia.
Se tem corrente de ar passando nas cordas vocais, significa que está pérvia todo o caminho para a respiração. Então, se o paciente fala, significa que sua via aérea está pérvia. Então, em poucos segundos, você verificou a coloração do paciente, você verificou se ele tem expansão torácica e você verificou se a via aérea dele está pérvia ou não. Agora, vamos supor que o paciente, você pergunta para ele, ele fica... Ele não está conseguindo falar. Neste caso, você já tira a conclusão que esse paciente está com uma oclusão da via aérea. E você pode abrir a boca dele, avaliar, inspecionar, se conseguir tirar tudo bem, se não, vamos para outras medidas de remover esse corpo estranho. Se, um terceiro caso, o paciente ele consegue falar, mas eu estou bem porque só estou um pouco cansado. Você percebe que ele está com a via aérea pérvia porque ele está falando, mas ele está cansado. Significa que ele vai precisar ali de uma oxigenoterapia, naquele caso, para tratar aquela hipoxemia dele, ok? Show de bola. Ivo, beleza. Se ele não estiver respirando, o que, é que a gente pode estar fazendo? Se ele não estiver respirando com eficiência, você pode estar fazendo manobras de abrir a via aérea dele. E como é que a gente faz isso? São as duas famosas manobras. Manobras de chin lift e manobras de jaw thrust. Como é que elas acontecem? Vamos lá. As manobras de chin lift ou elevação do mento, como é que ela vai acontecer? Você vai levemente hiperestender o corpo do paciente e levantar o mento dele. Assim você vai estar abrindo a via aérea, certo? Mas pacientes em trauma, paciente, por exemplo, que tem TCE, você não pode mobilizar a cervical do paciente. O paciente tem que estar imóvel. Então, em caso de trauma, vamos utilizar a manobra de jaw thrust. Observe aí no vídeo, nesta imagem, como é que a gente realiza a elevação do mento. A gente coloca os dedos indicador e médio bem no ângulo da mandíbula e o polegar fica bem no maxilar e a gente eleva a mandíbula do paciente. Assim, a gente vai estar abrindo a via aérea do paciente, certo? São essas duas manobras que a gente utiliza para abrir a via aérea do paciente. Beleza, Ivo? É só isso? Não. Não podemos nos esquecer de um dispositivozinho que vai ajudar bastante a manter a via aérea do paciente. Ivo, que dispositivo é esse? A cânula orofaríngea. A cânula orofaríngea ela é indicada para manter a via aérea do paciente pérvia, principalmente para evitar queda da língua, ou seja, que a língua dele desça e obstrua ali a via aérea dele, tá? Então, isso aqui é uma cânula orofaríngea, também conhecido como cânula de Guedel, tá certo? Essa canulazinha, ela tem vários tamanhos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela tem um tamanhozinho menor, tem um tamanhozinho pouco menor e vai cada vez mais diminuindo, tá? Observe que para cada tamanho ela tem uma numeração e para cada numeração ela tem uma coloração diferente, tá? Mas a numeração de acordo com a coloração varia de acordo com os fabricantes, então você não precisa decorar a cor. Ivo, e como é que eu vou saber o tamanho ideal de cada cânula orofaríngea? É muito simples. Você vai pegar da comissura labial da boca até o ângulo da mandíbula. E aí você vai medir comissura labial da boca até o ângulo da mandíbula. Observe que neste caso aqui, houve que passou a cânula. A cânula passou do meu ângulo da mandíbula. Ou seja, esse tamanho é grande para mim. Vamos testar agora essa aqui. Essa aqui é o tamanho 8. Ela vai da comissura labial da boca até o ângulo da mandíbula. Observe que aqui vai perfeitamente, tá? Ivo, quando eu devo utilizar essa cânula orofaríngea? Cânula orofaríngea, ela é indicada para pacientes que estão inconscientes. Pacientes inconscientes podem estar fazendo uso dessa cânula orofaríngea. Pacientes conscientes podem estar fazendo isso? Não. Tente colocar isso na sua boca, sabe o que vai acontecer? Você vai vomitar. Se você vomitar, você pode broncoaspirar. Então, se o paciente está consciente, cânula orofaríngea não é indicada. Consciente, semiconsciente não. Cânula orofaríngea só é indicada para pacientes inconscientes. Temos um outro aparelhozinho, um outro instrumento que a gente pode utilizar, que eu não tenho aqui para mostrar, que é a cânula nasofaríngea. A diferença é que, em vez dela ser introduzida na boca, ela vai ser introduzida no nariz, exatamente, nasofaríngea, e vai até a faríngea. Diferentemente da cânula orofaríngea, a cânula nasofaríngea ela pode ser utilizada em pacientes conscientes, semiconscientes e em pacientes inconscientes, tá? A contraindicação da cânula orofaríngea é caso o paciente apresente, por exemplo,
sinais de fratura de base de crânio, porque a gente vai acabar perfurando o cérebro do paciente. E quais são esses sinais de suspeita de fratura de base de crânio? Você já ouviu falar no sinal do guaxinim? Exatamente, que é aquela equimose periorbital, ou seja, a região ao redor dos olhos fica edemaciada e com a coloração azulada. E é só isso? Não, temos o famoso sinal de Batley, que é uma equimose retroauricular, ou seja, a região atrás da orelha do paciente fica azulada. É só isso? Não, sangramento no ouvido, sangramento na... que é o que a gente chama de otorreia e rinorreia. Esses casos a gente não pode passar uma cânula nasofaríngea, tudo bem? E se tiver indicação, se ele estiver inconsciente, a gente passa a cânula orofaríngea ou cânula de Guedel. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de manejo de via aérea. Se você ficou com alguma dúvida, vou pedir para você comentar aqui embaixo qual a sua dúvida que eu vou estar respondendo para você, certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e fazer parte da nossa família Descomplica Enfermagem. Eu sou Ivo Salles e foi um prazer mais uma vez ter você conosco. Esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!